Aristóteles, Tomás de Aquino e Hume. Quer aprender a argumentar como esses filósofos? Clica no link do comentário fixado. A questão que eu tenho agora é sobre a diferença entre o desacordo dos especialistas, né, e das pessoas comuns, né? Porque, em geral, a gente pensa assim, sei lá, as pessoas comuns, né, que não, sei lá, comuns que eu tô falando que não são especialistas, né, sobre os assuntos. Elas discordam, mas sei lá, se é porque uma estuda um pouquinho mais e a outra não tem acesso a determinadas informações. E daí, por isso elas estão discordando. Mas quando a gente está falando de especialistas, né, parece que isso muda um pouco, porque, bem, os especialistas, eles estão, em geral a gente imagina que eles estão igualmente informados sobre aquele assunto e eles discordam mesmo assim. Então, mas o ponto aí existe uma diferença, né, entre o desacordo das pessoas comuns, né, que não são especialistas, e dos especialistas, né, existe uma natureza diferente desses desacordos aí? Depende. Essa é a pergunta que é difícil de responder também, porque realmente depende. Ou seja, a pergunta em questão, a pergunta em si pode-se interpretar de formas muito diferentes, né? Ou seja, a pergunta podríamos interpretar esta pergunta imaginando um desacordo entre um especialista e uma pessoa, um especialista sobre, sei lá, física, ou medicina, ou epidemiologia. Ora bem, depende de muitas coisas. Nós assumo que estamos a perguntar sobre um especialista sobre uma área em particular, sobre epidemiologia, por exemplo, pode ter um desacordo com uma pessoa comum ou uma pessoa que simplesmente não é especialista nessa área. Nós, à partida, pensamos que o epidemiologista sabe mais, tem acesso a mais informação, tem acesso a informação de melhor qualidade, está mais bem justificado nas informações, nas opiniões que tem sobre uma questão. Sei lá, se devemos usar máscaras ou se devemos levar certa vacina contra o Covid, por exemplo, não é? Mas essa é uma suposição que nós estamos a fazer, que não é evidente que seja uma informação que seja correta. Nem sempre uma pessoa que seja uma especialista numa determinada área A, ou uma determinada área X, estará justificada em defender a sua opinião nessa área X, apesar de estar mais bem informada em geral nessa área X, em comparação com uma pessoa comum que não seja uma pessoa dessa área. Existem inúmeros casos da história em que simplesmente os especialistas estavam errados. Por exemplo, há relativamente pouco tempo, há poucos anos, nos Estados Unidos, muitos médicos receitavam certo tipo de medicamentos como tratamento para a dor física, que na realidade não eram bons para a saúde, não eram bons tratamentos, porque eram opiáceos. Essa prescrição desses tratamentos, podíamos imaginar então um médico prescreve um opiáceo como um tratamento para uma dor de dentes, por exemplo, e uma pessoa comum que pensa que deve evitar a todo o custo tomar qualquer medicamento que mitigue a dor, a não ser que esteja numa situação realmente limite de uma operação gravíssima, ou que seja uma situação possivelmente fatal, etc. Ou numa situação terminal. E essa pessoa pode recusar-se a tomar um medicamento. Então podemos imaginar que existe um desacordo entre uma pessoa comum, que seria um paciente do médico, e um médico especialista numa certa área, que está a fazer uma recomendação, passar uma receita de um certo tratamento, convencido, ou mais ou menos convencido, de que o tratamento em questão é um tratamento benéfico para a pessoa, mas o médico pode estar errado. E estas coisas, por muito mais informação que tenha. Estas coisas na história da medicina repetiram-se de formas muito, muito flagrantes, digamos, desde os casos das lobotomias, que na realidade foi um desastre, o número de pessoas a quem se fizeram lobotomias, à prescrição corrente de láudano que se fazia na passagem do século XIX para o século XX, que na realidade era novamente um opiáceo, que tinha morfina.
e que causou dependências e trágicas. Há muitos casos de especialistas de tratamentos que os médicos fizeram, nos casos da medicina que trata as mulheres, por exemplo, existem imensos casos de especialistas, desde a recomendar que as mulheres não dessem de mamar, a recomendar que os partos sejam por cesariana, quando nem sempre é recomendável. Portanto, existe um número imenso de casos em que há especialistas que fazem recomendações ou que têm opiniões que estão em contraste podem estar em contraste com pessoas comuns que não são especialistas, mas que podem não acreditar no que os médicos lhes estão a dizer, e por vezes podem ser os especialistas que estão errados, como se pode vir a descobrir mais à frente. Portanto, essa é uma questão. Se bem que, em geral, assumimos que um especialista de uma determinada área vai estar mais bem preparado para dar uma resposta ou para saber algo nessa área da qual é especialista e da qual não é. Mas isso não é necessário. Portanto, todos os exemplos que eu estava a dar, o que servem é para mostrar que o facto de alguém ser um especialista numa determinada área não é necessário para que essa pessoa saiba, e também não é suficiente, para que essa pessoa saiba ou tenha razão com respeito a uma pessoa que não é um especialista. Ok? Uma questão distinta é quando imaginamos um desacordo entre duas pessoas, um desacordo comum, não é? Entre duas pessoas que não são especialistas numa área, e um desacordo que possa existir entre dois especialistas. Isso já é uma questão distinta, porque assumimos que as pessoas que estão no nível comum, em geral, não vão estar informadas da mesma maneira que os especialistas vão estar, e, portanto, que o tipo de desacordo que vão ter não vai ter o mesmo nível de detalhe ou de justificação que poderá ter um desacordo entre pessoas que sejam especialistas, e um desacordo entre dois especialistas, em princípio, vai estar mais bem justificado e vai alegar mais razões que ponderam a favor ou contra de uma determinada perspectiva. Existem discussões interessantes que se relacionam com alguns temas que penso que já foram comentados em entrevistas anteriores sobre epistemologia e sobre justificação e o internismo e externismo epistémico. Existem discussões interessantes, por exemplo, há um artigo relativamente recente de uma filósofa que se chama Amia Srinivasan, que defende uma forma de externismo da justificação, e é em casos de injustiça epistémica. Então, o que ela diz é que podem dar-se casos em que uma pessoa que está numa situação de desvantagem epistemicamente, porque pode ser uma situação de opressão ou de subordinação ou de algum tipo de injustiça epistémica, pode não ter os recursos conceptuais suficientes para expressar ou justificar uma determinada crença, mas mesmo assim poderíamos dizer que essa pessoa pode ter maneiras de saber que uma certa prática, uma certa conduta é injusta, apesar de não poder justificá-lo suficientemente bem, ou não ter um conceito, ou um recurso conceptual ou argumentativo suficientemente forte para explicá-lo. Poderíamos dizer que essa pessoa, mesmo assim, pode saber. Argumenta esta filósofa, a Amia Srinivasan, em contra de pessoas que possam estar mais bem situadas para saber. Portanto, nós podemos admitir que em algumas situações isso poderia passar, apesar de, em muitas outras situações, isso pode não passar. Portanto, isto só para dizer o quê? Pode haver uma diferença entre um desacordo comum e um desacordo de especialistas? Sim. Pode haver uma diferença entre uma pessoa comum a discordar com um especialista. Pode haver uma diferença entre duas pessoas comuns, salvo seja, enfim, pessoas comuns, pessoas que não são especialistas a discordarem entre si que muitas vezes delegam ou esperam que exista uma resposta por parte dos especialistas para o desacordo que elas mesmas têm, ou as opiniões que elas pensam que têm, e as próprias opiniões e os próprios desacordos que podem ter especialistas entre si, que podem ser realmente substanciais, e essas estariam ao nível das discussões ou dos debates em revistas científicas, por exemplo, em que alguém tenta estabelecer que há um novo tratamento que funciona e que pode tentar ser rebatido por outra perspectiva académica, e que esses desacordos têm um padrão de justificação mais elevado e de padrões de prova mais fortes, digamos, do que seriam os desacordos comuns. Olá, eu sou Elô Marinho, eu faço mestrado em filosofia. Ofereço para vocês um curso introdutório, leve e didático sobre como argumentar como um filósofo. O curso custa somente R$40 e não R$ 39,99 para te ludibriar, porque um bom filósofo não faria isso. É um curso de 40 horas com explicações e exercícios.
O que você acha de aprender a argumentar como um filósofo? Clica no link do comentário fixado e você vai aprender tudo sobre isso.